Fala, meus queridos acompanhantes do futebol, tudo beleza? Antes do vídeo, eu queria pedir algumas coisas bem importantes para vocês. Se vocês acompanham o nosso conteúdo, nosso canal e gostam bastante, por favor, dê essa moral e se inscreva aqui em nosso canal, caso ainda não tenha feito isso. Ative também todas as notificações para não perder nenhuma novidade. E não menos importante, curte e comente o vídeo para o YouTube entender que você quer receber esse tipo de conteúdo na sua notificação. Pode ter certeza que vai nos ajudar muito a continuar trazendo o conteúdo que vocês gostam bastante. Feito isso, imediatamente coloca o Gustavo Henrique do time e fala: você vai jogar, você é meu zagueiro, ponto. E é claro, vai montar um esquema para que ele possa jogar dentro das características dele. Então, se isso aconteceu, o Gustavo Henrique foi titular do Santos por muito tempo e conseguiu bons resultados jogando no Santos. A questão é um sistema que não o deixe exposto. O Gustavo Henrique falhou contra o São Paulo. Por muito pouco o São Paulo não fez um gol a partir de uma falha. Aliás, fez um outro. No primeiro tempo, aquela bola que o Vitor Bueno finaliza é uma bola roubada pelo Marquinhos em velocidade em cima da lentidão do Gustavo Henrique. O gol do Arboleda é um gol em que o Arboleda se desloca da marcação do Gustavo Henrique e chega antes da bola para fazer o gol de ombro, não de cabeça, mas uma jogada de bola aérea. Então, não é um zagueiro que esteja voando, mas se houver insistência do Renato, se houver confiança do técnico para o zagueiro, é possível que ele encontre o melhor futebol dele. Palpites. Vamos ver? O Pedro responde. Não faz nem um ano e Renato Gaúcho bradou aos 7 ventos no Grêmio. Para mim, no momento, o melhor futebol do Brasil é o do Grêmio. Agora tudo sopra a favor. 4 jogos, 4 vitórias, 15 gols marcados, 2 sofridos e uma classificação na Libertadores. O Flamengo é avassalador sob o comando do novo professor. A pergunta surgiu então após o massacre no placar sobre o São Paulo no fim de semana no Maracanã. E Renato? Você já deu muita polêmica lá atrás, né? Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito, eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. E aquilo que eu falei, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. E é lógico que no decorrer de uma ou outra partida, como aconteceu hoje em alguns minutos, é difícil você manter o ritmo durante os 90 minutos e jogando a cada 3 jogos, a cada 3 dias. A receita para buscar o melhor futebol do Brasil tem um ingrediente fundamental. Diz aí, Bruno Henrique. E ele trouxe essa alegria ao Flamengo, né? Um cara super alegre, contagiante, brincalhão. E a gente está se dando muito bem com ele. E então as coisas fluem, né? Dentro de campo. Quando a gente tem um treinador que dá essa confiança pra gente. Pode até ser cedo para o Flamengo assumir o trono de melhor futebol do Brasil sem contestação. Mas Renato Gaúcho pôs o debate sobre a mesa em pouco tempo e com muitos, mas muitos gols. Pois é, essa é a discussão aí que vai envolver as próximas semanas nos jogos aí do Flamengo, também das outras equipes, claro, do Atlético, do Palmeiras, do Red Bull Bragantino e do Fortaleza. Que esse time ou aquele time tem o melhor futebol do país, baseado em apenas 3 jogos, eu prefiro esperar. Bobo, o que chama atenção no Flamengo é que ele voltou a ser aquele time que tá ganhando por 2, que é o terceiro, tá ganhando por 3, que é o quarto. Tem uma sede aí que em tempos recentes não estava mostrando com o Dome e o Rogério Ceni. O que você acha? Ainda vou dar tempo de boa noite, né? Boa noite, Edu, Zupac e Fã de Esporte. É o seguinte, o Flamengo tem o melhor futebol do Brasil, até por exclusão. Né? Então é claro que os resultados são impactantes, 100%, 2 vitórias de 5, 1 de 4, né? A classificação na Libertadores com autoridade, uma retomada em alto nível no Brasileiro, mas a gente pode pegar outros times brasileiros, mesmo bons times, como o Palmeiras, que é um time sólido,
mas não dá o show, não oferece esse espetáculo, não é tão lúdico quanto o Flamengo. Né? A gente vai falar do Corinthians, que é um time que tem uma vocação mais defensiva, times que não tem tantos recursos, né? O Grêmio, que até fez investimentos, que o Renato conhece também, mas que está com dificuldade na rabeira da tabela, junto com o Inter, São Paulo oscilando, patinando, temos grandes clubes do país na segunda divisão, então até por exclusão, o melhor futebol do Brasil é mesmo o do time do Renato. Né? O Galo tem potencial para tentar fazer algo melhor e tem bons momentos, porque também tem individualidades como o Nacho, como o Hulk, mas o Flamengo continua sendo, né, a equipe mais estelar. Né? E aí a gente pode discutir qual que é a influência e o impacto do Renato nisso. Mas para mim, pelos resultados e pela qualidade do jogo, é o melhor time do Brasil. O Renato acho que vai ser mais comedido agora, para não fazer aquela afirmação na época do Grêmio, tem o melhor futebol, e acho que ele perdeu o timing para a frase, né? Durante o momento era mesmo, 2017 o Grêmio era o melhor time do Brasil. Poderia ter sido campeão brasileiro, foi o Corinthians do Carille, que não tinha um futebol tão vistoso, o time que foi campeão da Libertadores era o melhor. Mas quando vem o Jesus, o Renato demorou a dar o braço a torcer, que o Flamengo era o melhor time, o que jogava melhor no Brasil. Né? E agora no Flamengo, que ele falava que um time com 200 milhões tem a obrigação de jogar e jogar bem, né? Agora ele já mudou um pouco o discurso. Mas então, eu como sou da imprensa, junto com vocês da imprensa, tá? Eu posso falar aqui sem medo de errar nenhum. Até por exclusão, o Flamengo é o melhor futebol do Brasil. E o que chama atenção, né, Zupac, como com esse elenco, que a gente pode chamar de estelar, claro que sim. Pro nível do futebol brasileiro, tem muitos caras bons, nível de seleção brasileira, ou uruguaia, no caso do Arrascaeta. O que acontece é que às vezes um se destaca, em outro momento o outro. Nesse domingo foi o show do Bruno Henrique, né? Que tá, olha que golaço fora da área que ele faz contra o São Paulo. Fisicamente mostrando força também e tecnicamente voando. É isso, entra um aqui, entra outro ali, voa. Cada jogo um pode decidir, às vezes todos, aí é o pesadelo do adversário. Dá para sonhar com os resultados parecidos com o do Jorge Jesus? Aí no caso é ganhar tudo, né? Não, potencial para isso o Flamengo tem, material humano para isso o Flamengo tem. Então, enfim, sonhar claro que pode, né? Mas imagino que dessa vez seja mais difícil, porque no Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente tem o Palmeiras hoje mostrando bastante consistência, né? Então, diferentemente de 2019. Em 2019, o Flamengo fez tudo o que fez e foi um mérito absurdo, eu já falei isso aqui várias vezes, foi um trabalho muito perto, muito próximo da perfeição, mas falando em Campeonato Brasileiro, o Flamengo quase não tinha adversário, né? Porque em algum momento foi o Palmeiras, em algum outro momento foi o Santos, só que o Santos não tinha capital para brigar com o Flamengo, o Palmeiras tinha, mas o Palmeiras interrompeu o trabalho porque o do Filipão não estava bom, o do Mano não deu certo, ficou naquela confusão e aí ninguém conseguiu brigar com o Flamengo. E o Flamengo atropelou todo mundo, mas se tivesse algum outro time num nível próximo, o Palmeiras, por exemplo, explorando mais próximo do seu potencial, talvez a briga fosse um pouco mais acirrada, o que me parece ser o cenário para essa temporada. Mas é claro que é possível. O Flamengo tem um time, para os nossos padrões, espetacular. Quase o time inteiro é formado por jogadores de seleção. Tem um técnico que mostra qualidade, que tem tudo para realizar um ótimo trabalho. Está vivo nas 3 competições. Então, é claro que o Flamengo tem o direito de tentar repetir o que aconteceu em 2019. Só me parece, para essa temporada, a missão ser mais complicada. 2019 ganhou quase tudo, né, Bubu? A Copa do Brasil acabou ficando pelo caminho. Quer dizer, o torcedor rubro-negro sonha, o Mundial, de repente, até fazer mais do que... E o Mundial, é verdade. Eu estava pensando aqui em nível nacional sul-americano. O Mundial também escapou na final contra o Liverpool. Agora, Rodrigo, a Copa do Brasil escapou e a competição deste meio de semana contra o ABC. Eu perguntei para o Zupac ontem se deveria ir para esse jogo, se o Renato deveria poupar muito. Se você fosse o técnico, você tiraria o pé do acelerador um pouco, rodaria mais o elenco contra o ABC? Olha, com todo respeito ao ABC, eu acho que o Renato pode pensar em poupar alguns jogadores, pela fartura de caras que podem decidir no time do Flamengo, pelo adversário não ser de muita expressão, o sorteio foi mais camarada, generoso com o Flamengo. É uma inversão de valores, né? Porque o Renato, no Grêmio,
claramente priorizava as Copas, né? Libertadores, Copa do Brasil, e poupava, botava time B, né? Expressinho, tal, banguzinho, seja lá o que for, colocava no Campeonato Brasileiro muitas vezes. É até por isso que ele não conseguiu com o Grêmio o título nacional. Ele pode inverter isso, porque no Flamengo há quase que uma obrigação de ganhar brasileiro. É o campeonato de pontos corridos, em que a lógica manda, quem tem mais time normalmente vai brigar pelo título. O Flamengo está tentando um tricampeonato genuíno, que só o São Paulo conseguiu no Campeonato Brasileiro. Então, é mais lógica ele poupar num jogo contra o ABC do que num jogo contra o Corinthians, por exemplo, que é o próximo adversário. Só que eu queria estender a conversa, né, sem querer polemizar aqui, sobre a questão da qualidade de jogo e de espetáculo. Porque o Renato, ele já no Grêmio, um pouquinho antes no Fluminense, que foi vice-campeão da Libertadores em 2008, que era um time muito bom, tinha investimento, tinha grandes jogadores e que fazia um futebol vistoso. No Grêmio ele consolidou o rótulo de técnico ofensivo, um cara que é corajoso, que na contramão da maioria dos treinadores brasileiros que são conservadores, retranqueiros, ele vai para cima. E no Flamengo ainda mais, né? Com o elenco que tem, ele joga de forma ofensiva. E isso para mim reflete na seleção. Muitas das críticas ao Tite, que é o técnico digamos, mais badalado do Brasil, né? Chegou, acho que, com mérito à seleção, mas ele pode escolher qual. O Michael tem entrado muito bem, né, Eugênio? Já na sequência ali com o próprio Rogério Ceni, desde o início do ano, no início da temporada, a gente ainda se confunde um pouquinho. O início da temporada, o Michael pediu para se reapresentar mais cedo, fazer um trabalho de recuperação, e aí no Campeonato Carioca ele começou a fazer bons jogos, enfim, dando assistências, aparecendo um pouco melhor. E aí nessa sequência de que os jogadores foram para suas seleções, em termos de Copa América e eliminatórias, ele começou de fato a jogar vários jogos sequencialmente, e aí começou a melhorar. O Rogério Ceni colocou de fato ele várias vezes na equipe, e aí já na chegada do Renato Gaúcho, na troca ali, saiu o Rogério, entrou o Renato, naquele jogo que o Renato nem tinha assumido contra a Chapecoense, ele faz aquele golaço, o Renato comemora bastante, ele continua no time titular naquele jogo contra o Defensa e Justiça, faz aquele gol meio espírita, assim, né? Aquele gol que bateu, subiu e desviou, que foi um gol importantíssimo para o Flamengo. Então o jogador foi ganhando muita confiança, e o Renato é muito craque nesse sentido, né? De saber levar o jogador. E aí o Renato começa a dar muita essa força para o Michael, e aí não só passa a jogá-lo do lado esquerdo, mas coloca do lado direito. Então o Michael rendia também, se a gente lembrar, algumas vezes, bastante do lado direito lá no Goiás. Então foi uma sacada boa do Renato, colocar o Michael do lado direito, dá mais força. O Everton Ribeiro já saiu algumas vezes com o Rogério Ceni, mas não para a entrada do Michael, muitas vezes era o Vitinho que entrava por ali. O Michael tem entrado, dado muita força e velocidade, pegado até os adversários mais cansados, então está sabendo aproveitar bastante essa chance. Por enquanto não vejo o Michael entrando na equipe ali de início, que o Everton Ribeiro ainda tem muito respeito à técnica, enfim, aquela questão ali de participação interna no grupo, muitas vezes usava a faixa de capitão quando o Diego não estava na equipe, mas o Michael tem sido, a gente que falava tanto, poxa, foi um investimento que ainda parece bastante caro que o Flamengo fez, 7,5 milhões de euros, mas tem sido bastante útil, é o que o Flamengo esperava, pelo menos, o Michael entrar ali, ser uma ótima alternativa para segundo tempo que seja, mas ajuda o Flamengo a ganhar jogos. Aquele jogo do Defensa e Justiça que poderia ter ficado um tanto quanto esquisito lá em Brasília, ele entrou em 2, 3 minutos, colocou aquela bola no travessão, no rebote, o Arrascaeta fez o segundo gol e aliviou tudo. Então, aquele talismã que o Renato sempre gosta de usar, achou o seu no Flamengo, né? E outra coisa, né? Claro que os minutos ali são altos também do Michael, não é, Pedro? Porque nos 2 primeiros jogos o Bruno Henrique estava contundido. Então ele começou as partidas como titular e aí, consequente, acumulou aí uma minutagem alta também. Pedro, valeu, viu? Até mais, até a próxima. Beleza, Bruno. Valeu. E lembrando que os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, vice-futebol, e o Bruno Spindel, o diretor de futebol, seguem lá naquele mochilão tradicional de meio de temporada na Europa, lá, aquela base em Portugal. Se necessário for, dá aquela esticada, ou seja, na França, ou, enfim, qualquer outro lugar na Inglaterra, para tentar trazer mais algum jogador para o Flamengo. Lembrando, Thiago Mendes, Kennedy e Rafinha Alcântara
são os jogadores mais cotados aí que eles tentam por empréstimo, com opção de compra. É o que eles estão tentando seduzir para trazer e dar esses presentinhos aí para o Renato Gaúcho para a sequência da temporada. Então tem na França o Thiago e o Rafinha. Se precisar, atravessa o Canal da Mancha nadando também, já que o Flamengo tem grandes representantes na natação também nos Jogos Olímpicos, né, Pedro? E aí vai para a Inglaterra ali buscar o Kennedy. Valeu, Pedro, até mais. Beleza, valeu, Bruno, Eugênio, Rafael, um abraço. Boa!